Olá, boa tarde, bem-vindo a todas, bem-vindo a todos. Eu tenho o prazer de moderar mais um painel da Febraban-Tech 2025 e a gente vai ter uma conversa sobre governança como vetor de inovação, sustentabilidade e performance. Hoje a gente vive num mundo em transformação, em velocidade exponencial. E as empresas sofrem muita pressão para inovar e também para mostrar metas de performance ambiental, social e de governança. Mas sustentabilidade e inovação precisam estar alinhadas com a estratégia corporativa. E isso vai muito além de cumprir metas. Por isso, a governança estratégica, a governança corporativa está no centro, é o maestro onde faz tudo isso acontecer, onde eu tenho uma coerência da estratégia com a maneira que é divulgada as informações, com as decisões e com o processo decisório. Para esse painel, a gente vai discutir como sair da formalidade e realmente transformar a cultura e o processo decisório e as estruturas na organização. Quais os desafios que as lideranças executivas vão ter e os conselhos e quais os instrumentos necessários. Para essa conversa, eu convido ao palco painelistas apenas mulheres, e nós mulheres não vamos falar só sobre liderança feminina. A liderança feminina vai ser um ponto bem pequeno em toda essa discussão. Então eu convido Kelly Fial, que é superintendente das relações institucionais do Itaú Unibanco. Valéria Café, diretora-geral do IBGC. Vanessa Brenenke, que é advogada da Brenenke Advocacia. E Regina Magalhães, especialista em inovação e sustentabilidade. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer à Febraban pela oportunidade de moderar esse painel. É um prazer e queria agradecer ao tempo das panelistas, encaixar numa agenda bastante complicada, bastante competitiva e pelas ideias que vocês vão compartilhar e as experiências. E eu vou começar aqui o debate com uma questão que é chave para as organizações. Que as corporações hoje elas sofrem pressão do mercado financeiro e de capitais, reguladores, da sociedade como um todo, para inovar, para reportar e melhorar a qualidade das práticas ESG, ambientais, sociais e de governança. E isso tudo exige visão de longo prazo. Não ter boas práticas e nem boas estratégias de inovação corporativas são risco para a existência a longo prazo das empresas. Mas também as empresas são cobradas por resultados de curto prazo. Elas precisam atingir metas trimestrais. E vários projetos de sustentabilidade, de inovação, são a longo prazo e muitos exigem investimentos substanciais e também de longo prazo e tem bastante incerteza. Então, como é que as estruturas de governança precisam evoluir para lidar com essas novas exigências, justificar decisões que privilegiam o longo prazo e, ao mesmo tempo, entregar resultado de curto e médio prazo e fazer com que isso caiba no orçamento das empresas? Valéria, vou começar com você. O IBGC tem desempenhado um papel fundamental na promoção da agenda ESG e nos conselhos de administração das empresas brasileiras. Então... Muito obrigada, André. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que é importante trazer alguns pontos aqui. Primeiro, hoje de manhã eu vi uma fala muito boa de um conselheiro de administração que chegou para a gente e falou assim, sabe, eu era consultor. Porque a gente tem muito conselheiro que é consultor também, que a gente vê. Eu era consultor e eu enxergava
a área financeira separada da parte de marketing, separado de estratégia. E aí eu fui entender que a maioria das empresas erram, e quando elas erram, ou porque elas morrem, porque elas não têm governança, só quando eu vim aqui para o IBGC. Porque aqui eu vim entender que tudo está interligado, que todas as decisões são interligadas. E quando você não tem processo, estrutura, sistema, organização, processos, códigos, você não tem uma forma única de trabalhar. Então, acho que vale a pena trazer o seguinte: a governança, ela é formada por princípios, por valores. Quando você tem princípios, valores, ética e tem tudo isso estruturado em processos, por mais que as pessoas digam que isso é caro, ele não é caro, porque é mais caro você não ter estrutura e não ter nada disso estruturado, nem organizado, nem processo, e que efetivamente você vai morrer, porque é preciso que você tenha tudo isso organizado, né? Então, quando a gente fala em ESG, a maioria das pessoas não entende o que é ESG. Então, quando a gente fala em ESG, a gente fala de indicadores. Como é que você cria indicadores ambientais e sociais para trazer para a estratégia da empresa? E o G é isso, o G é a estratégia da empresa, é a governança, é como você elimina impactos, você reduz o impacto negativo e aumenta o impacto positivo para todo o ecossistema da organização. E isso precisa estar em metas e métricas bem estruturadas e organizadas. Então, efetivamente, quando a gente coloca tudo isso, por exemplo, organizado dentro de uma organização, que é o que a gente fala no código, né? A gente tem um código, que é o Código de Governança das Melhores Práticas, e o código ele traz exatamente isso. É preciso que tudo isso esteja estruturado em metas e métricas, para que você tenha menos risco, para que você tenha mais resultados. Então, são esses pontos que são muito importantes. Acho que vale a pena trazer que 3 dados econômicos que destacam a importância da agenda ESG para as empresas. Um é, apesar da regulação impactar a lucratividade no curto prazo, no médio e longo prazo, a regulação ela reduz o custo de capital, ela atrai investimentos, aumenta a valorização de mercado e tudo isso é o que faz a governança. Não, excelente. E aproveitando aqui que você falou do código do IBGC, o IBGC tem muito material interessante e é gratuito, né, Valéria? Está tudo gratuito no portal do Conhecimento IBGC e é possível baixar todas as informações lá e todas as informações para que a sua organização possa desenvolver essa jornada de governança. Eu escuto muita gente falando assim: governança não é para minha empresa, né? Pode ser que conselho não seja para a sua empresa, mas governança com certeza é para a sua empresa, porque demonstração de resultados é governança, porque você ter uma matriz de risco é governança, porque você olhar para a sua empresa e entender como você vai impactar os seus funcionários, como você vai impactar o seu ecossistema, como você trata os seus fornecedores, qual é a estratégia da sua organização, tudo isso é governança. Exatamente. Kelly, se você puder falar um pouquinho sobre como é que é isso no Itaú, como é que são esses dilemas de prazo e longo prazo. Tá, vamos lá. Boa tarde, Andréia, boa tarde a todos e a todas. Bom, eu acho que assim, a Valéria colocou um pouco do contexto atual, né? E a gente vive num ambiente de negócio cada vez mais complexo. A gente tem que, as empresas, elas precisam enfrentar vários riscos que vão dos riscos regulatórios e climáticos até riscos reputacionais e tecnológicos, né? Então, a gente tem que estar sempre preparado para enfrentar todas essas evoluções. E falando do Itaú, o Itaú é uma empresa centenária, né? Então a gente passou por muita coisa ao longo da nossa história, desde mudanças
ciclos econômicos diferentes, mudanças na sociedade, mudanças tecnológicas. E a gente conseguiu sobreviver a tudo isso muito por conta da nossa capacidade de adaptação e de inovação. Para viver 100 anos, você precisa se adaptar a vários momentos diferentes, né? E isso tudo a gente trouxe como uma base histórica e uma base que deu origem aí à estrutura que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem uma base de governança muito sólida e que a gente traduz, dá para traduzir aqui para vocês em práticas modernas. Como, por exemplo, nós temos o nosso programa de integridade ética, que é super robusto. Temos a cultura pautada no desenvolvimento contínuo e na diversidade. E temos o ISD no centro da nossa estratégia. Então, aqui ao longo da nossa conversa, vou trazer um pouquinho de exemplos aí para você. Não, excelente. Vocês têm, e é engraçado, né? E ESG muita gente não enxerga como risco, né? E vocês como banco, eu acho que você vai trazer isso também. Isso quer dizer, até para risco de crédito, isso é olhado, impacta custo de capital e capacidade de captar dinheiro, né? É olhado e hoje em dia não é mais um diferencial, né? É olhado e é exigido. E a gente precisa prestar contas disso. Hoje em dia não é mais um diferencial, é necessidade. Exatamente. Vanessa, e agora eu vou puxar para você um pouco também do papel do regulador. O regulador, como é que é? Ele consegue impor, porque também tem várias coisas de inovação, que inovação sempre sai na frente do regulador. Depois ele precisa correr atrás, mas ele também tem que inovar. E tem vários riscos nessa história, né? E como é que é esse processo? Se você pudesse comentar um pouco sobre isso. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo e eu preciso confessar que eu tenho uma alegria infantil de estar nesse congresso e falando sobre governança, que é um tema que me é caro e que a gente gosta tanto, né? Então, obrigada. Eu queria falar, quando a gente fala de regulador, o Galípolo, vocês estavam aqui ontem, né? O Galípolo, ele fala sobre essa questão da colaboração do mercado. E, veja, para você colaborar com alguém, você precisa se relacionar com essa pessoa. E a base dessa relação tem que ser uma confiança que eu vou chamar de confiança técnica. O que é? Todo mundo aqui nesse congresso fala sobre Data Foundation. Os fundamentos, você tem que ter confiabilidade dos dados. Então, você precisa ter confiabilidade dos dados, mas também você precisa ter confiabilidade em relação a pessoas e a sistemas. Esta confiança técnica, ela é a base para você fazer relacionamentos de longo prazo. E, em fazendo relacionamentos de longo prazo, você consegue criar juntos, o time, as pessoas, os bancos, criam juntos padrões de regulação. Veja, o regulador, ele tem um tempo, Andréia, para, primeiro, conhecer a inovação, entender o que está acontecendo para depois regular. Já quem inova está sabendo qual é o conteúdo da inovação na partida. E quando você sabe o conteúdo da inovação na partida, você conhece, obviamente, qual é o risco e como é que gerencia. E, portanto, você pode, em conjunto, isso é assim, é mar limpinho, piscina para nadar de braçada nas associações e nos autorreguladores. Você cria os padrões, cria um mecanismo de fiscalização e, por óbvio, se tiver punição, pune de forma adequada, com custo de observância adequado. E com isso, você tem uma escolha de gerenciamento de risco político. Não é um congresso que vai dizer para você o que você tem que fazer. Na realidade, você diz. Você não só influencia, como direciona o regulador, porque ele está disposto a fazer uma regulação em colaboração. A gente viu o Drex é isso, está todo mundo trabalhando junto. Então, fazer este trabalho em coordenação através de regulação privada, o IBGC faz isso com maestria. Aliás, baixem o material
do IBGC. Tem muita coisa boa, tem inclusive um guia sobre inteligência artificial para conselheiros. Tem o código de melhores práticas, enfim, tem ali não diria uma vastidão, porque daí vocês vão ficar com preguiça, mas tem muita coisa boa e totalmente gratuita. Então, o meu call to action, a minha chamada para vocês existe a possibilidade de eu e você, para além do Estado, dentro da infraestrutura do Estado, inovar também em regulação, através de confiança, com o estabelecimento da confiança e com os agentes de mercado. Você levantou um ponto que eu acho que é essencial. A gente não pode ser passivo, você tem que ser proativo exatamente até para direcionar e para construir junto, né? Senão você acaba recebendo e você tem que ficar refém, né? Então, Regina, e agora eu vou passar para você. Você tem uma experiência riquíssima. Você, até há meses atrás, era Business Director da Microsoft. Anteriormente foi diretora de infraestrutura sustentável para a Latam da Johnson Control e diretora nos segmentos automotivos e de transportes na Schneider Electric. E você sempre promoveu a integração de sustentabilidade e inovação no core business e a proposição de aumentar valor dos negócios. O que você pode acrescentar a isso sobre esse dilema de longo prazo e curto prazo e como é que isso é importante para as organizações? Obrigada pela pergunta, Andréia. Bom, e boa tarde a todos. Primeiro ponto, eu vou contradizer um pouco a pergunta, porque a gente costuma falar em dilema de curto prazo e longo prazo, e eu não vejo mais dilema nisso. Até porque qualquer empresa, para manter os seus resultados no trimestre de forma consistente, ela tem que olhar para o longo prazo. Senão ela vai estar fazendo voos de galinha, né? O que é muito comum na realidade brasileira, com dificuldades de planejamento, com dificuldades de conjuntura política, econômica, mas as empresas que conseguem olhar e ter ações, planos de longo prazo, elas conseguem gerar resultados de curto prazo de uma maneira mais consistente. Outro ponto importante é que aquilo que a gente considera curto ou longo prazo está mudando. Até pouco tempo atrás, a gente costumava dizer que sustentabilidade era um assunto de longo prazo. Mas agora, a gente... Sim, mudanças climáticas. Anos atrás eu imaginava que seria um problema para os meus filhos, para os meus netos. Hoje não. Agora. Né? A gente teve ano passado, ano passado, enchente devastadora, queimadas devastadoras, secas devastadoras, e a gente não sabe o que vai acontecer no próximo trimestre. Esse é um tema de curto prazo também, que pode afetar e muito os resultados de negócios no curto prazo. Um banco pode ser extremamente afetado no seu risco de crédito por um grande desastre ambiental, por uma grande mudança social ou uma grande mudança política, como a que a gente está enfrentando agora no mercado internacional. A mesma coisa quando a gente pensa em inovação. Inovação a gente costumava considerar como uma estratégia de longo prazo. Certo que para alguns produtos, os ciclos de desenvolvimento tecnológico são mais longos, mas a gente está cada vez vendo uma redução nesse tempo. E a inteligência artificial mostrou isso, que antes levava anos ou meses, hoje acontece em meses ou semanas. Então, uma grande mudança disruptiva no mercado pode acontecer no próximo trimestre. E aí, qual é o papel de um conselho, então? A gente tem uma realidade hoje, na grande maioria das empresas, em que, como a Valéria disse, as áreas são muito segmentadas, as pessoas estão muito focadas no resultado, e não tanto na estratégia. Mas o conselho seria um lugar privilegiado para ser esse centro de inteligência estratégica de uma empresa. O conselho é o lugar privilegiado para poder acompanhar o que está acontecendo fora da empresa, identificando tendências, identificando mudanças que podem colocar em risco os negócios e que podem gerar oportunidades
também para essas empresas. Então, essa capacidade de acompanhar o que está acontecendo dentro da empresa, o que está acontecendo fora, de conectar o curto prazo com o longo prazo, é fundamental ter um conselho capaz de fazer isso. Excelente. Eu vou pegar só, antes de passar a palavra, que depois eu vou puxar da Kelly, inverter só um pouquinho. A gente tinha comentado um pouco sobre o papel do acionista também, não ser passivo também perante o conselho, né? E do que a gente chama de, palavra em inglês que a gente usa, né? O stewardship, ou seja, o ativismo do acionista. Vanessa, se você pudesse falar um segundinho bem rapidinho sobre isso, a importância. Então, stewardship é a governança do investidor. Veja, toda empresa, você empreendedor, você empreendedora, muito provavelmente você tem lá o seu investidor. Agora, se o investidor só te pergunta de curto prazo, vai ser difícil inovar, porque não tem um espaço para inovação. Então, a ideia é que os investidores sejam treinados e façam um engajamento, um acompanhamento contínuo, pensando, tudo bem, no curto, no médio e no longo prazo, como a Regina falou, considerando que não há dilema, na realidade há continuidade. Há, como a gente falou, sustentabilidade. E por que isso é relevante? Porque uma das questões, um dos princípios de governança é prestação de contas. E daí você presta contas para quem? Para o investidor. Se ele só te pede curto prazo, a prestação de contas está enviesada para o curto prazo. Então, quando você tem stewardship, ou seja, uma governança para investidores, a tua prestação de contas ela é balanceada. E a autorregulação, ela é um caminho relevante, porque a outra pessoa para quem você tem que prestar conta é para o regulador. Se o regulador não tem regra, você não tem um frame para prestar conta. Se você faz isso de acordo com a autorregulação, você efetivamente tem um caminho que não é de risco político para o teu negócio crescer e estar bem estruturadinho. Excelente. Kelly, agora vou pedir para você tangibilizar algumas coisas aqui e comentar sobre as metas relacionadas à inovação, sustentabilidade e diversidade do Itaú e como é que essas metas elas estão conectadas com a estratégia do banco. E quais os indicadores que mostram essa evolução? Se você puder falar um pouco sobre isso, acho que tangibiliza bem. Tá bom, vamos lá. Eu acho que antes de entrar nas metas e nos objetivos propriamente ditos, vale resgatar um pouquinho como é que é a nossa estratégia ESG. Então, hoje a gente tem uma base de governança e de conduta super sólida e que sustenta 3 pilares dentro da nossa estratégia. Finanças sustentáveis, transição climática, diversidade e desenvolvimento. E aí, trazendo agora um pouquinho os objetivos dentro de cada uma dessas frentes, olhando aqui primeiro para a parte de finanças sustentáveis, a gente tem como objetivo mobilizar R$1 trilhão para finanças sustentáveis até 2030. Aí quando a gente passa para a parte de transição climática, o nosso objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa, chegando a emissões zero até 2050. Isso olhando para a nossa carteira também, tá? E aí, passando para o pilar de desenvolvimento, até o final deste ano, a gente tem aqui o objetivo de ter uma representatividade feminina de 35% a 40% na liderança da empresa e de representatividade negra de 27% a 30% na organização, isso distribuído em vários níveis hierárquicos, tá? Aí a gente olha agora para dentro do empreendedorismo. O empreendedorismo a gente tem como objetivo direcionar 34,7 bilhões para a carteira de empresas que tenham como líderes mulheres. E aí, assim, dando como um último exemplo a parte de fornecedores. A gente tem também como objetivo engajar 100% dos nossos fornecedores ativos em pautas ESG até o final de 2030. Então, quando você olha para a estrutura e quando você traz objetivos que são objetivos numéricos, que são objetivos que você consegue controlar, que você consegue medir e que você consegue prestar contas disso depois, você vê que de fato tem uma estrutura
robusta, uma estrutura de governança sólida e que no final do dia você consegue acompanhar e você consegue ao longo do percurso direcionar essas rotas, né? Como a Regina falou, o futuro hoje em dia a gente não sabe quanto tempo ele demora, então é importante que a gente tenha essa visão aqui, uma visão com prazo, um objetivo com prazo definido, porque ao longo do tempo a gente consegue reorganizar e reajustar isso aí. Esses processos são fundamentais, ainda mais essa flexibilidade, porque tudo muda muito rápido, Muito né? rápido. E, Regina, eu vou passar para você, estou invertendo um pouco sempre as coisas, mas assim, não perdendo isso. Como você falou de diversidade, muita gente acha que isso simplesmente é cumprir, né? 30% de mulheres, ou 30% de negros, ou de índios, qual a importância estratégica disso? Que a gente discutiu um pouco sobre isso, é fundamental e muita gente não enxerga isso, né? Sim, e eu queria até começar comentando o que a Kelly disse. Quando a gente escuta que um banco vai mobilizar R$ 1 trilhão para finanças sustentáveis, tá óbvio que não é uma coisa que é estratégico, que faz parte do negócio, não só faz parte do negócio, é um grande negócio, né, para o banco. E da mesma forma, diversidade. Diversidade é um fator estratégico, não é um tema de RH, é um tema de estratégia de negócio. Por que que é? Os bancos no Brasil, nos últimos anos, tiveram um avanço muito grande em incorporar no sistema bancário uma grande parte da população que estava excluída. Há poucos anos atrás, você tinha 40% da população não entrava, não passava pela porta de um banco, não sabia como ter acesso a um banco. Hoje, com as contas simplificadas, com microcrédito, com PIX, você teve uma incorporação muito grande. O Brasil foi muito bem sucedido, os bancos fizeram um excelente trabalho, o Banco Central, né, e os bancos também fizeram um excelente trabalho de inclusão social, né, que é um papel fundamental. E a diversidade tem uma função muito grande nisso. Por quê? Você teve já um avanço importante, mas a gente precisa dar novos passos, né? Você tem já uma grande parte da população incorporada na vida financeira, formal e nos bancos, mas os bancos também podem, é importante para os bancos, é estratégico para os negócios, oferecer serviços, produtos financeiros mais adequados à realidade dessa população. E não tem como você oferecer um produto novo para um cliente se você não conhece bem esse cliente. Então, sem uma população negra em todos os níveis, da agência até o conselho de um banco, sem essa população representada nas tomadas de decisão, não tem como você oferecer um produto para uma parte da população que tem uma vida financeira, cultural, social, diferente daquela que tradicionalmente está na liderança do banco. Assim como mulheres, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIAP+, todos os grupos sociais, aqueles em que o banco quer atingir com seus serviços e quer fazer negócios com esses bancos, o banco só vai conseguir atingir se tiver pessoas que entendam a realidade dessas pessoas nos seus negócios. Então eu costumo dizer o seguinte, que qualquer empresa tem 2 motivos para incorporar de uma maneira forte e consistente diversidade. Primeiro é garantir uma justiça social. A gente precisa ter, né, possibilidade de inclusão social de todos os grupos sociais do país nas empresas. Mas também tem um motivo estratégico para o negócio, que é a capacidade dessa empresa conhecer a realidade dessas pessoas e com isso ser uma empresa que vai fazer melhores negócios, vai ser mais lucrativa e ao mesmo tempo vai ter um impacto social positivo. Ô Regina, complementando aqui o que você disse, é isso. A sociedade ela é diversa e a empresa ela precisa ser reflexo dessa sociedade. Senão ela não consegue entregar o melhor para a população que vai consumir o produto dela, né? Não, é excelente. E agora, Vanessa, volto com você e perguntar um pouco sobre, voltando no ponto que você atua com governança, conselhos, mercado de capitais e resolução de disputas.
né? Você pode ensinar um pouquinho mecanismos legais, regulatórios que reforçam essa inovação e responsabilidade social corporativa e que tipo de atrito ainda trava essa inovação corporativa e essa adoção das práticas ambientais e sociais dentro das organizações? Bom, primeiro, como vocês podem imaginar, a resposta não é simples. E daí, se eu oferecer para vocês uma resposta absolutamente técnico, jurídico, asséptico, muito provavelmente agora, 3 horas da tarde, vocês vão dormir e isso não... Mas, se eu falar que existem deveres fiduciários e que, se não cumpridos, isso afeta o seu CPF, daí sim nós vamos ter um problema e daí a animação vai crescer sobre o tema. Por isso, o dever de diligência, o dever de lealdade, sigilo, supervisão, compliance, ele já está na lei. Não precisa mudar. Ele é a nossa âncora e é estruturador. Mas assim, este congresso mostra o que significa inovação. Ou seja, o que a gente não sabe. E quando a gente não sabe, a gente tem uma certeza, nós vamos seguir aprendendo. Nós teremos o coração de estudante. Ou, se quiserem, o lifelong learning. Mas como eu gosto mais do mineirense, a gente vai para o coração de estudante. E esse coração de estudante, ele vai criar a inovação a partir de quando ela existe. A gente estava falando sobre criar governança, né, que é no gerúndio. Inovação é a mesma coisa, é no gerúndio. Está acontecendo e você está criando um padrão. A partir do quê? A partir do que é estruturante, do que já existe. Mas este já existe é um encanamento e uma infraestrutura que tem espaços vazios. Esses espaços vazios serão e devem ser tomados por eu e você para que nós criemos os padrões de conduta necessários para o mercado continuar. Isso é sustentabilidade. Porque senão nós vamos matar a galinha dos ovos de ouro, que é a inovação. Veja, isso acontece, os deveres, mas também o regulador, e o Galípolo falou que ele queria trabalhar e que ele quer trabalhar em colaboração, mas veja, não é uma pessoa. O Banco Central, vocês todos sabem que ele trabalhou. Por que o Pix e o Open Finance funcionou? Vai dizer que não teve cooperação? Todo mundo colaborou para esse negócio funcionar. O Drex é a mesma coisa, é uma infraestrutura que está acontecendo com uma governança que está sendo criada agora. Vocês, nós, somos a geração que está fazendo história, que está fazendo essa governança acontecer. De forma que há sim um espaço dentro do que existe para inovar nos deveres. E como é que isso se dará? Se dará com a indicação, e nós vamos fazer isso, do que é necessário gerenciar, de qual é o gerenciamento de risco que precisa ter, qual é o nível de inovação e como é que vai ser essa estratégia de inovação. A partir disso, os deveres fiduciários já existentes serão detalhados. E este detalhamento vai salvar o CPF e o patrimônio pessoal de muita gente. Mas isso depende de todos, de cada um de vocês, capitaneados por associações e autorreguladores e em colaboração com o regulador estatal. Tem aqui uma coisa também importante, que a gente vive num mundo, vamos dizer, de falta de foco, né? E a falta de foco produz briga. Então, a gente precisa ter, em primeiro lugar, esses padrões de conduta, porque desidrata problema. Quer dizer, na hora que você sabe o que você tem que fazer, você não vai ficar com dúvida. Se você tiver um investidor que
trabalha não só no curto prazo, mas tem um engajamento, o acompanhamento contínuo, você desidrata problema com o investidor. Se você tem um regulador que, por exemplo, faz um sandbox regulatório, que topa fazer uma fiscalização inteligente num projeto de inovação, por exemplo, as plataformas de crowdfunding, por exemplo, a Before, que é uma infraestrutura para mercado de acesso, com empresas de até 300 milhões, utilizando tokenização das ações e blockchain para isso. Então, você percebe, é a inovação regulatória, promovendo a inovação no empreendedorismo, que provoca mais inovação e o círculo virtuoso se estabelece. Só para complementar aqui o que você está falando, Vanessa, quando a gente fala em risco, né, e quando você fala de inovação, vale a pena trazer que tudo isso funciona quando a gente tem 5 princípios que trabalham, né? Então, não adianta nada você ter governança no papel se efetivamente você não coloca em prática, primeiro, a ética. Você precisa saber o seguinte: eu vou fazer isso de um jeitinho. Não vai rolar, não adianta, porque isso não vai funcionar. Segundo, ter um propósito. Aquela organização, ela só funciona se ela entrega valor e resultado para a sociedade. Se ela não entregar valor e resultado para a sociedade, não vai funcionar. E aí você começa a falar de integridade, de transparência, que é preciso ser transparente nos processos. Quando você fala em CPF e prestação de contas, é responsabilização. Aquele indivíduo que está tomando decisão, seja sendo qualquer agente de governança, investidor, conselheiro, diretor, gerente, o analista, ele é responsável por aquela decisão que ele ou ela estão tomando. Equidade. Todo mundo precisa ter a mesma informação, no mínimo, precisa ser tratado de formas diferentes, porque não tem nada mais desigual do que tratar todo mundo da mesma forma. Então, a equidade é fundamental nesse processo, ainda mais quando você fala em diferentes tipos de acionistas, né? E sustentabilidade, quando a gente fala em sustentabilidade, é que impacto aquela organização está tendo na sociedade. E aqui vale a pena trazer quando a gente menciona o Itaú, que fala que vai investir 1 trilhão no clima, né? E por que vai investir em sustentabilidade em clima? Primeiro, porque já existe uma regulação que todo mundo vai ter que seguir, que é o IFRS S1 e S2. Que é olhar para a sustentabilidade sob o olhar do risco. É o risco da sustentabilidade e o risco das mudanças climáticas, que estão agora acontecendo aqui no curto prazo. E eu acho que vale a pena trazer também que existe uma governança climática que precisa ser respeitada. E essa governança climática, ela está nos conselhos de administração entenderem o que é clima, porque é muito complexo, e entenderem que eles precisam trabalhar e ter uma responsabilidade individual sobre isso. Precisa ter alguém no conselho que entenda bem deste tema. Precisa ter um comitê de apoio para dar suporte a esse conselho sobre isso. Precisa ter uma análise de riscos e oportunidades, porque também, toda vez que a gente enxerga risco, a gente tem que enxergar como oportunidade. Porque onde há risco, há oportunidade. Das questões materiais, é preciso que haja uma integração da estratégia. Então, ou seja, tudo que é clima precisa ter o olhar de estratégia. E é preciso que esteja no bolso de todos os líderes da organização. Ou seja, precisa bater diretamente a meta e a métrica nos benefícios e nos incentivos do funcionário, né? E por que não do investidor, do conselheiro, né? Isso é fundamental. É preciso que haja relatórios e que esses relatórios sejam transparentes para que todo mundo enxergue esses relatórios, e é preciso que haja troca de melhores práticas, principalmente quando você fala de clima, entre todos os agentes. Eu só vou
pegar um gancho mais sobre isso e como é que ficam, assim, acho que com as empresas que são abertas, que têm que prestar mais contas, estão mais no holofote, acho que elas acabam estando mais preparadas. E as familiares? Como é que o IBGC vê isso? Como é que ele está olhando para as empresas familiares e para os conselhos consultivos? Porque é importantíssimo também que a gente está falando aqui da responsabilidade, mas tem todo o que a gente chama de escopo 3, quer dizer, não adianta nada eu ser sustentável, a minha operação, se a minha cadeia de suprimento não é o meu fornecedor, não é, né? Então, Bom, como é acho que olha primeiro, isso? uma vez que você tem tudo começa nas listadas, né? Isso é muito legal. E as empresas menores, elas de alguma forma, elas estão na rastreabilidade daquela organização, da grande empresa. A grande empresa vai ter um momento que a pequena vai ser impactada, seja porque é fornecedor, seja porque vai trabalhar de alguma forma e faz parte desse sistema. Então, primeiro, quando você tem uma regulação como o IFRS S1, S2, todas as organizações que de alguma forma estão ligadas a essa grande empresa, elas estão no processo de rastreabilidade. E aí não vai ter jeito. Se todo mundo fizer direito, e hoje o que é legal, a inovação, ela está diretamente ligada a isso, porque você tem formas hoje muito práticas, por meio da inovação, de garantir com que essa rastreabilidade funcione. Quando você fala especificamente do negócio pequeno, e também não é negócio pequeno, só para falar, hoje 40% das empresas listadas são familiares, né? O próprio Itaú vem de 3 empresas familiares, né? Então, quando você fala em governança, você fala de 3 tipos de governança. A governança da empresa, a governança da família e a governança do patrimônio. E elas estão interligadas. Como é que você garante que as 3 organizações, né, dentro da família, trabalhem isso de forma estruturada? É uma jornada, fazendo, estou fazendo, né? É uma jornada, as empresas precisam efetivamente falar, eu vou fazer esse processo de mudança. E por isso que eu sempre falo que elas começam com os 5 princípios. E eu achei muito legal quando você, Vanessa, trouxe essa questão de começa para onde eu vou, eu começo pequenininho, mas eu já tenho que começar do básico. Peraí, isso aqui que eu estou fazendo em termos de inovação é íntegro? É transparente? Eu vou ser responsável pelas consequências dessa decisão que eu estou tomando agora? É sustentável para o meu ecossistema? Eu estou tratando todo mundo com equidade? Se eu responder essas 5 perguntas, você já está no meio do caminho da governança. Porque o ponto é, a inovação, ela sempre vai ter supervisão humana. Então, se a supervisão humana, se nós humanos não tivermos incorporado, assim, gravado assim na alma esses princípios de governança, a inovação já vai sair com viés. E pegando o ponto, já que a gente falou bastante de inovação aqui também, como é que fica a história, a integração da inovação com governança e com essa competência e sustentabilidade e com essa competência que os conselheiros agora vão ter que ter e a alta gestão também a lidar com isso. E é uma inovação que, assim, é ritmo exponencial, né? Volta e meia você, hoje eu sei, amanhã você já não sabe mais nada, porque já trocou tudo, né? Precisa ter essa flexibilidade de estar constantemente aprendendo, né? Queria começar com Posso você, Regina, porque é exatamente a tua área. Não, eu queria começar, inclusive, convidando vocês a conhecer uma inovação importante que a gente teve na Febraban, né, que chama Taxonomia Verde, né? De uma forma muito extremamente simplificada, basicamente, a Febraban, com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, classificou todas as atividades econômicas no Brasil em verdes e não verdes, né, que contribuem para mudanças climáticas e aquelas que estão contribuindo positivamente, né? A Febraban aplicou essa metodologia na carteira dos bancos, né, e chegou à conclusão que o sistema financeiro no Brasil hoje destina 20% de todo o seu financiamento para a economia verde. Me pareceu um número positivo. Lógico que ainda está muito longe do ideal. A gente gostaria que isso fosse muito maior.
Mesmo assim, né, a Febraban fez isso para 12 anos, ou seja, de 2012 a 2024, né, e essa carteira subiu de 15% para 20%, ou seja, nos 12 anos, os 12 últimos anos foram os anos em que a gente viu a questão da mudança climática se tornando cada vez mais urgente, né, e esse crescimento de 15% a 20% é bastante decepcionante. Então a gente tem muito ainda que melhorar, né, para que a gente possa ter realmente o sistema financeiro contribuindo mais efetivamente para o desenvolvimento da economia verde no Brasil. O como fazer isso, né? Acho que essa é a questão mais importante, e fazer de uma maneira em que isso seja um ganha-ganha para os bancos, para as empresas e para a sociedade. Ou seja, a gente tem que pensar que sustentabilidade não pode ser, primeira coisa, não pode ser filantropia, não é investimento social. Segunda coisa, não é só risco, né? Ela tem que ser oportunidade de negócio, né? Investir em sustentabilidade, seja uma empresa pequena, uma empresa grande ou um banco, tem que gerar lucro também, né? Além de ter um impacto social, um impacto ambiental positivo. A gente tem oportunidades muito grandes hoje, principalmente com as novas tecnologias. Você tem inteligência artificial. Hoje a gente viu o painel da editora do MIT, né, mostrando quantas mudanças tecnológicas estão contribuindo para a sustentabilidade, como o aço verde, os combustíveis verdes, etc. Ou seja, a gente tem muitas oportunidades de transformar os negócios. E muita oportunidade no Brasil, especialmente, da gente ter maior eficiência energética, eficiência no uso de água, eficiência no uso de materiais, de ter maior produtividade. O Brasil precisa avançar em produtividade, e isso contribui também para um menor uso de recursos naturais. Mas não pode ser só isso, existe um paradoxo da eficiência, que você reduz consumo, mas ao mesmo tempo você aumenta o consumo total. Então a gente precisa investir também em transformar os negócios. A gente precisa mudar modelos de negócios. E o banco tem um poder muito grande de influenciar a direção da economia, né, pelas suas decisões de investimento, especialmente se você não tem só uma visão de risco, mas uma visão de oportunidade, uma visão de longo prazo. Você pode direcionar investimentos para segmentos que têm maior potencial de transformação. E com a inovação, com a inteligência artificial e com todas as outras tecnologias que estão vindo em conjunto e de uma forma combinada, o que a gente precisa realmente investir em projetos de inovação que sejam transformacionais, em que a gente desenvolva novos modelos de negócios, em que a gente tenha de fato, em diversos setores da economia brasileira, uma atividade produtiva que seja sustentável e ao mesmo tempo seja lucrativa. E aí volto ao que eu falei na primeira resposta. O Conselho precisa ser um centro de inteligência estratégica para isso. É o Conselho que vai direcionar, né, a gestão e apontar rumos para a gestão naquilo que são os investimentos estratégicos. E para fechar, tem um ponto muito importante, principalmente aqui a gente está num evento de tecnologia, né? E é muito interessante. Anos atrás a gente não falava de ESG em eventos de tecnologia. A gente está tendo uma aproximação muito importante, mas ainda tem uma distância a ser superada. A gente precisa de uma mudança cultural muito grande nas empresas para que, de fato, profissionais de tecnologia incorporem, né, na sua visão, no seu dia a dia, essa ideia de ESG e sustentabilidade, assim como eu falo muito para os profissionais de sustentabilidade, que ainda tem uma certa resistência a trabalhar com tecnologia, de que a gente precisa aproveitar essa oportunidade, né, de usar a tecnologia a favor de uma transformação nos negócios e na economia no Brasil. Regina, eu vou pegar um gancho aqui na sua fala, vou falar um pouquinho sobre como o Itaú está vendo isso. Excelente. Lá no banco a gente fez o ano passado uma jornada muito boa, muito pesada e robusta de capacitação. E assim, não foi direcionada ali a colaborador, analista, não, foi na alta gestão e depois veio descendo. Porque no final das contas você precisa engajar todo mundo. A pauta ESG ela só vai rodar quando todo mundo estiver na mesma página. Para além ali dos objetivos claros, mensuráveis, todo mundo tem que comprar essa frente. Então a gente fez uma rodada grande de capacitação,
foram vários treinamentos voltados para a alta liderança. Fizemos treinamentos também voltados para os líderes em tecnologia. Fizemos treinamento em IA generativa, fizemos treinamento em gestão de pessoas, que essas áreas mais técnicas, eles têm ali uma certa dificuldade com gestão de pessoas. E para além disso, a gente tem o Cubo, que é um dos maiores hubs de tecnologia da América Latina, e dentro do Cubo a gente criou o Cubo ESG, que tem aí como propósito engajamento da pauta, né? E para finalizar, agora no início desse mês, a gente lançou também o Instituto de Ciência e Tecnologia do Itaú, e que tem o objetivo ali de conectar a universidade, o mercado produtivo e o ecossistema de inovação. Então isso tudo para mostrar que todo mundo está envolvido, desde a capacitação da alta liderança até uma visão do banco de tecnologia mesmo, da importância que se tem, e a associação do Cubo ali, Cubo ESG, a associação da tecnologia na nossa pauta ESG. O Cubo é fantástico. Agora, aproveitando com você, Kelly, sobre um ponto que a Regina levantou, o papel do banco também de influenciar as empresas, porque tem linhas de crédito, como é que se pudesse comentar um pouco sobre isso também? Quando eu falo ali quando eu citei dentro da nossa estratégia os 3 pilares, aqui a gente pega muito isso. Porque vamos lá, como é que a gente chega a zero nas nossas emissões? A gente precisa descarbonizar a nossa carteira de clientes também. Então a gente auxilia o nosso cliente a descarbonizar a carteira deles. E isso compõe a nossa meta. Quando a gente direciona recurso para pauta sustentável, para transição climática, a gente também está incentivando a nossa cadeia toda. E quando eu falo sobre fornecedores, e que a nossa ideia é engajar os nossos fornecedores na pauta ESG, eu também estou influenciando a minha cadeia. Então, mais uma vez, como a Valéria falou, não tem ninguém que fica fora disso. Se você tem um fornecedor que tem práticas que não cumprem as práticas de direitos humanos, por exemplo, a gente vai acabar pegando esse fornecedor e a gente vai acabar rescindindo com ele. Então, a nossa ideia é justamente influenciar a cadeia como um todo. A cadeia como um todo. Então, excelente. Valéria, você tem... Eu queria falar um pouquinho de inteligência artificial. E a gente vê hoje as empresas implementando inteligência artificial sem olhar para a estratégia da IA, né? Eu acho que tem aqui alguns passos para essa implementação que são importantes a gente olhar, né? A Regina, quando eu estava na Microsoft, né, participou desse processo junto com a gente. Então, IBGC, Microsoft e Accenture, a gente fez uma publicação chamada IA e a governança corporativa. E nesse guia a gente traz alguns pontos importantes, né, que eu sempre acho que é legal trazer para conceitualizar, né, para trazer esse conceito. Primeiro, quando uma organização vai implementar a inteligência artificial, é preciso definir o que se espera da IA. Primeiro ponto, não ir implementando. Até teve um pessoal que falou assim para mim, de uma consultoria, precisa tomar cuidado, porque hoje tem muita empresa que vai implementando IA e de repente tem um custo absurdo e não percebe que está gastando aquilo e nem sabe o motivo pelo qual está gastando, e depois não dá para voltar atrás. Então, primeiro, definir o que se espera da IA, onde e como ela será implementada, quais são os seus riscos e oportunidades, como ela vai transformar o ambiente de trabalho e a cultura da organização, porque essa organização vai mudar, a gente estava falando sobre isso, né? Os novos entrantes do mercado de trabalho vão ter sérios problemas no futuro próximo, né? E mais do que isso, como preparar as equipes, os fornecedores, os clientes para essa mudança. Tem um trabalho aí de treinamento e de educação continuada fundamental. E definir a partir daí qual o seu apetite para investimento em IA. Isso também precisa ficar muito claro. Outro ponto, né, que deve ser acompanhado pelos conselhos de administração: segurança dos dados utilizados na inteligência artificial, a privacidade das informações utilizadas, acompanhar desvio de resultado. Gente, IA erra mais do que o humano. Pode ser que no futuro isso não aconteça, mas ainda está bem distante, né? Então, acompanhar, sempre ser monitorado.
Entender os modelos multimodais, hoje você tem vários modelos de IA que são muito diferentes, como eles conversam entre si, como você trata melhor esses modelos multimodais. E, gente, o básico, né? Eu não consigo falar sem falar de ética. Ética e responsabilidade no tratamento e uso dos dados, isso é o mais importante. Não, excelente. Vanessa, eu vou pedir para você fechar essa questão, porque você tem várias considerações aqui também. Se falou muito sobre o Conselho como cerne, como estruturador da governança. Então, o Alexandre Silva, ele um dia me ensinou em tratar o Conselho mais ou menos como um motorista. O motorista, ele olha o retrovisor para ver o resultado passado. Então, retrovisor. Mas também dá aquela paradinha estratégica para checar quais são o que se tem neste momento. Quais são as estruturas de inovação que se tem no momento. Liga o farol alto, o farol baixo, para saber o curto prazo. O farol alto para conhecer o médio prazo. Mas daí você tem que dar aquela olhadinha no mapa para o longo prazo. O único ponto é que a nossa geração, está vivendo num mapa que muda o tempo inteiro em 3D. Ou seja, a gente precisa olhar o tempo inteiro. Por isso, pessoal, atenção, mãos ao volante, porque a gente já sabe o que a desatenção vai fazer em alta velocidade com o carro. A gente vai sair da estrada. Não, e o pior, a estrada ainda vai mudando, né? Não é o que a gente tinha em mente antes, né? É muito interessante. Bom, gente, nosso tempo está acabando, mas eu queria falar assim, acho que uma última questão sobre greenwashing. Greenwashing é muito assim um risco reputacional das empresas e a gente acha que cada vez vai ficando mais difícil, mas eu tive há pouco tempo atrás, a semana passada, num evento do Pacto, falaram que quando a gente vai no supermercado, 80%, 85% das marcas ainda tem greenwashing. Daí sou eco-friendly, mas o que significa isso? Eu tenho carbono zero, mas assim, não tem como o processo, não é explicado, não tem um site que você possa, né? Então, eu queria que vocês pudessem fazer as considerações, assim, do risco, mas eu acho que é muito mais do que o risco reputacional. Você não está fazendo aquilo, quer dizer, é um risco operacional, você está colocando a tua operação em jogo, você não está se posicionando no mundo do jeito que ele está indo, né? Então, queria que vocês, quem poderia começar? Eu posso. Não, vamos lá. O greenwashing, assim, ele é a governança cosmética, né, que a gente chama. E que no final das contas tem uma desconexão entre o que é dito e o que é praticado. Então, na verdade, não tem governança. No final das contas, é um marketing. Uma maquiagem. Uma maquiagem, é uma publicidade. Porque a governança, ela precisa ser aquela governança que transforma, né? Então, ela precisa entrar e ela precisa mudar. Ela precisa estar inserida na organização em todas as frentes. Senão ela não vai funcionar. Então, quando vocês falam sobre conselho de administração, está ali o primeiro lugar. Olhando aqui para o banco, por exemplo, a gente tem alguns comitês que envolvem a alta liderança justamente para que tenham as decisões dos objetivos estratégicos, mas que tenha também ali o termômetro. Opa, tem que cumprir, tem que seguir. Então, a gente tem o nosso comitê de responsabilidade social, ambiental e climático, que é composto ali por membros do nosso conselho de administração, e aí são pessoas independentes, né? Que ali são definidos os objetivos para fortalecer as nossas práticas de responsabilidade social, ambiental e climática. E a gente tem a nossa Comissão Superior ISD, que aí já é composta por membros do nosso conselho, do nosso comitê executivo e presidida pelo CEO do banco. Aí aqui a gente precisa cumprir os objetivos estratégicos em ESG que foram combinados. Quando você olha para isso, você vê que está amarrado, tem um conselho de administração envolvido, tem o comitê executivo e para fechar, a gente ainda conseguiu atrelar
metas, a remuneração variável de executivos e de colaboradores. Os incentivos. Rapidinho, a gente está vivendo uma era da pós-verdade, né? Tudo é verdade e tudo é mentira. E então, como consumidores, a gente tem que tomar muito cuidado, questionar 20 vezes, realmente entender. E quando a gente fala em inteligência artificial, toda essa mentira vem no nosso ChatGPT, Copilot, que quer que seja da ferramenta que você tem. Então, como nós, indivíduos, vamos começar a entender, peraí, isso aqui é verdade mesmo? Deixa eu checar em outros lugares. Eu acho que esse é um aprendizado que a gente tem que continuar passando para toda a sociedade. Não é porque aquela informação veio para mim que eu vou acreditar que aquilo é verdade, né? E como organização, eu volto a falar dos princípios. Quer dizer, como organização, se eu não quiser cumprir com o princípio, eu não vou cumprir. E tem um risco reputacional. Mas só para trazer o risco, um dos maiores riscos pelo Fórum Econômico Mundial que traz é a era da pós-verdade que a gente está vivendo. E isso só tende a piorar com todo esse monte de informação que a gente tem. Eu só queria complementar, concordo totalmente com a Valéria e com a Kelly, mas só pegando um exemplo, recentemente, esses dias, 2 organizações internacionais avaliaram as metas de mudança climática de uma das maiores empresas no Brasil e mostraram que as metas não eram consistentes, né? Ou seja, a gente tem organizações muito qualificadas hoje para avaliar se as empresas estão falando a verdade ou não, ou se as metas que elas estão anunciando, que elas estão realizando, é consistente ou não. Então eu só queria destacar o seguinte, o Conselho é responsável por isso, né? O Conselho é responsável por verificar se aquilo que a gestão está apresentando como metas, como plano de sustentabilidade, é verdadeiro, é falso, é consistente ou não é, né? E é fundamental que o Conselho exerça essa sua função, porque um relatório como esse, né, tem uma questão de dano reputacional, mas isso impacta no acesso a capital que essa empresa vai ter, no acesso a mercados estratégicos que essa empresa vai ter no mercado internacional. Isso tem um impacto no negócio muito grande. Então, o Conselho tem um papel fundamental em garantir que não exista greenwashing nas empresas. E para mim, greenwashing, assim, tem umas palavras em inglês, né, que as pessoas usam, mas assim, para mim, greenwashing igual a mentira. É isso, mentira. E mentira não sobrevive. Mentira desmorona. Especialmente quando a gente tem tantos olhos e tantas possibilidades de se averiguar e monitorar o que está sendo dito. Então, o que eu imagino é uma governança real, e o nosso tempo acabou, uma governança real, se eu pudesse, diante de tudo que a gente falou aqui, resumir, eu diria uma palavra: coerência. A gente precisa ser coerente, mas uma coerência ética. Pessoal, eu estou vendo que vocês estão muito atentos e a gente está muito animado por isso. Mas, Andréia, acabou. Acabou o tempo. Eita. E você falou coerência, eu vou acabar usando um termo em inglês, walk the talk, né? Então, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Ao público, muito obrigada pela participação. E uma salva de palmas para o painel para encerrar.